Salmo capítulo 3. Tem uma palavra de Deus para você hoje. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há salvação em Deus para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Versículo 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O versículo mais conhecido do Salmo 3, o versículo mais recitado, o versículo que as crianças mais decoram do Salmo 3, é o versículo 5. Deito-me e logo pego no sono e acordo, porque o Senhor me sustenta. Ou deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Versão NVI usa essa expressão: o Senhor me faz habitar em segurança. Quantos irmãos já recitaram esse versículo antes de dormir? Deito-me e logo pego no sono. Quem já recitou esse versículo antes de dormir? Lindo ele, não é? Mas você vai perceber que a beleza desse versículo, deito e logo pego no sono, é muito maior quando você descobre quando e em que circunstâncias ele foi composto. Davi, o salmista, nesse momento da história, estava sendo perseguido. E ele já era o rei de Israel. E ele não estava sendo perseguido por ninguém estranho. Ele estava sendo perseguido pelo filho, Absalão. Essa história é um pouco comprida. Ela começa muitos anos antes. Davi já vinha sendo rei de Israel por algum tempo. E aconteceu uma tragédia na família. E nessa tragédia, o filho de Davi, Amnon, molestou, abusou sexualmente da irmã Tamar. E por causa dessa confusão entre Amnon e Tamar, o irmão mais velho dos dois, chamado Absalão, matou Amnon e fugiu, virou fugitivo. Essa tragédia na família do rei Davi, essa confusão, trouxe muita tristeza para o coração dele, porque ele agora tinha 3 filhos dentro de uma tragédia só. Um filho morto, uma filha abusada e um filho criminoso e fugitivo. O momento em que Davi está vivendo é um momento de tragédia. E tragédia terrível. Uma tragédia após outra tragédia. Porque Absalão, o filho mais velho, que era o criminoso fugitivo, estava longe, fugindo da sentença, fugindo do preço. E então, depois de alguns anos, ele aceita voltar, o pai o recebe, o pai estende perdão, o pai facilita as coisas para tentar resolver a vida dele, e o pai começa a investir em Absalão para ajudá-lo a mudar de vida, a tomar postura. E essa investidura de Davi, esse investimento poderoso de Davi, não saiu bem. E não saiu bem porque Absalão voltou do exílio magoado, ferido, com uma dor, com uma amargura no coração. A amargura sempre inventa novas formas de se expressar. E a amargura de Absalão se voltou contra seu pai Davi. De alguma forma, Absalão passou a entender que Davi era o culpado, era o responsável por toda a desgraça que havia acontecido em sua vida. E como Absalão não resolvia essas confusões na alma dele, nas suas emoções, Absalão se tornou presa
fácil para o adversário, para o inimigo. Davi tinha muitos inimigos dentro e fora do palácio, gente invejosa, gente politiqueira, gente que praticava a politicagem, que queria tomar o governo a Davi, gente que achava que Davi não devia ter o reino, porque o reino devia continuar na família de Saul, gente de fora que entendia que o governo de Davi era um governo que fortalecia a nação e, portanto, tornava Israel imune aos inimigos, porque um rei amado do seu povo torna o povo unido. E os inimigos ficavam procurando uma solução para dissolver o governo, para destruir a liderança de Davi perante o povo. Gente de dentro e gente de fora. E Absalão agora era o veneno perfeito, entranhado dentro do governo, dentro da liderança de Davi. E então, gente como Aitofel e companhia limitada começa a envenenar e patrocinar o veneno do coração de Absalão. E Absalão aceita se unir aos inimigos de Davi e formar uma frente de disputa política e criar um golpe militar para tomar o país. Davi recebe a notícia de que uma tropa, um exército liderado por Absalão, seu filho, e por seus inimigos, estavam vindo para tomar Jerusalém. E quando Davi sabe disso, Davi reúne seus soldados e sai de Jerusalém fugido. Jerusalém era a capital. A interpretação mais comum é que Davi fugiu de Jerusalém porque ele não queria um embate direto contra Absalão, seu filho, na guerra. O fato é que Davi sai fugido de Jerusalém, deixa seus bens, sua vida, e sai sabendo que talvez ele não volte mais a governar Jerusalém. Seu reino estava comprometido, sua família estava comprometida, seu futuro estava comprometido, seu ministério estava comprometido. Davi sai entristecido, amargurado, destruído, acabado de Jerusalém, com a sensação de nada nunca mais vai dar certo na minha vida. Nesse caminho de fuga de Jerusalém, por ali, pela região do deserto da Judéia, Davi senta num canto, um pouco antes de dormir, e ele pega a sua harpa, e ele começa a dedilhar, e ele começa a tocar, e aí ele canta: eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor, o meu Deus, me faz habitar em segurança. Nesse mesmo versículo ele diz: eu não temerei aos milhares que me cercam, o que implica que o inimigo que queria destruir Davi já estava no encalço, já havia espias vigiando o cortejo do rei saindo da cidade, já havia planejamento de emboscada mais para frente, onde a coisa toda devia acontecer. Davi sabe disso, ele sentiu a pressão, a tensão do inimigo vigiando, preparando o bote, mas ele diz: eu não temerei os 10 milhares que me cercam. Enquanto isso ele toca a sua harpa e ele canta dizendo: eu deito e durmo e logo pego no sono e acordo bem, porque o meu Senhor me faz habitar em segurança. Talvez, se você quer saber de onde eu tirei isso, está no cabeçalho do Salmo. Se você olhar na maioria das Bíblias em português, algumas não, algumas Bíblias traduzidas para o português entendem que o cabeçalho do Salmo não é inspirado e eles não traduzem o cabeçalho, só o Salmo. Mas o cabeçalho do Salmo faz parte do texto hebraico original e, portanto, é inspirado e ajuda a gente a entender a história. A maioria das Bíblias em português tem esse cabeçalho: Salmo de Davi quando fugia de Absalão. Quando Davi está nessa situação, cercado pelo inimigo, praticamente condenado a perder o reino, perder a família, perder tudo, ele canta as palavras desse salmo. Agora, eu quero que você escute esse salmo, localizando ele dentro da história. Olha a fala de Davi: como tem crescido
número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Ou seja, não é um problema só, são vários ao mesmo tempo. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Tu, porém, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, ou o Senhor me faz habitar em segurança, como diz a NVI. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. É do Senhor que vem a salvação, e sobre o seu povo certamente vem a sua bênção. Quando é que Davi fala isso? Uma hora em que está tudo desmoronando, está tudo dando errado, está tudo complicando, está tudo piorando. Não é uma coisa que deu errado, não, deu tudo errado ao mesmo tempo. E Davi está cantando, cantando, cantando. Sabe, é inevitável que as tragédias batam na porta da gente. É mentira quando dizem para você que se você for bonzinho, o mal não te visitará. Isso não é verdade. É mentira quando disseram para você que se você for justo, o mal não te visitará. Isso não é verdade. É mentira quando disseram para você que se você tiver com a vida no altar, o mal não te visitará. É mentira. Na verdade, a fala de Jesus foi: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, toma postura de alma, porque o mundo é um inimigo que pode ser vencido, tanto é que eu o venci. Quando você vê Davi dizendo: eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança, você normalmente não imagina o tamanho da encrenca que o homem estava metido, mas ele estava, e era um homem de Deus, um homem que escolheu a Deus, que amou a Deus com todas as fibras do seu sistema, mas agora ele estava vivendo uma grandiosa tragédia. Então você precisa entender: os males do mundo vêm sobre todos. As tragédias do mundo vêm sobre todos. Vêm sobre os maus, os bons, os justos, os injustos. As tragédias do mundo vêm contra a gente que está com a vida no altar, mas elas também vêm contra a gente que está totalmente perdido. Qual é a diferença então? E qual é a razão então que eu tenho para servir a Deus? Primeiro, você não devia ter razão nenhuma para servir a Deus. Primeiro, você devia servir ao seu Deus, porque você tem duas escolhas: ou você serve à luz, ou serve às trevas. Independente de vantagens e desvantagens, existe no universo duas forças, luz e trevas. Qual das duas você quer? Não importa o resultado disso. Escolha a luz, porque essa é a luz. Independente das vantagens, você precisa servir a Deus por causa de Deus, e não porque isso vai te dar uma vantagem melhor ou piorar a sua vida. Não importa, escolha Deus por Ele. Segundo, a razão porque os justos escolhem a justiça, ou a vantagem dos justos que escolhem a justiça na hora da tribulação, na hora do peso, é que eles não passam pela tribulação sozinhos. Todos passam pela tribulação, os justos e os injustos, os bons e os maus, todos passam. Mas quando os justos entram na tribulação, cumpre-se uma fala do salmista: eu fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado,
desamparo implica que ele entrou numa encrenca e tinha alguém amparando ele dentro da encrenca. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. A verdade é que o mal pode bater na porta de todo mundo, mas se você é de Deus, quando o mal bater na sua porta, ele vai estar batendo na sua porta e na porta de Deus, porque a sua porta é a de Deus também. E Deus vai entrar com você na encrenca, na confusão, e vai trazer socorro para você. Escuta isso. Davi está cantando, cercado de exércitos, perseguido pelo próprio filho, as coisas não tão fáceis para o lado dele, e ele pegou a harpinha dele e começou a tocar. E enquanto tocava, ele falou assim: eu vou deitar agora, e eu vou dormir, e vou descansar, e amanhã vou acordar revigorado, porque o meu Senhor me faz habitar em segurança. E aqui no Salmo, a gente nota algumas atitudes de Davi para conseguir cantar na hora da tempestade. A primeira atitude de Davi está no versículo 1 a 3, aonde ele diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, no versículo 1. E no versículo 3 ele diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Senhor, como tem crescido os meus inimigos, mas o Senhor é o meu escudo. Essa atitude implica de colocar Deus no lugar de Deus e o inimigo no lugar do inimigo. Por que isso é muito importante, irmãos? Porque quando a coisa complica para o seu lado, a primeira coisa errada que você faz é misturar as coisas. Você coloca Deus no lugar do inimigo e coloca o inimigo no lugar de Deus e vira uma confusão. Sabe o que Davi faz quando a coisa complica? Ele fala assim: como o meu inimigo está furioso, mas o Senhor é o meu escudo. Como o inimigo está furioso, mas o Senhor é o meu escudo. Como o inimigo está furioso, mas o Senhor é o meu escudo. Sabe o que a maioria das pessoas fazem quando a coisa complica? Eles viram para o Senhor e falam assim: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? E vira para o inimigo e fala assim: se você me ajudar, eu estou do seu lado. O inimigo tem que ganhar o status de inimigo, e o Senhor tem que ganhar o status de escudo. Meu irmão, quando a coisa complicar para o seu lado, não acusa Deus. Deus não está no negócio de destruir vidas. Deus está no outro negócio. O negócio de Deus é dar vida e vida com abundância. Jesus falou disso. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então quando a coisa complica, você tem de lembrar, primeiro, tem um inimigo agindo contra você, tem um mal agindo contra você. As coisas não estão dando certo porque o mundo é mau, porque tem uma natureza pecaminosa agindo no mundo, porque tem gente influenciada pelas trevas, porque tem emoções influenciadas pelas trevas, porque tem Satanás e seus demônios guerreando contra mim. As coisas não estão ruins na minha vida por causa de Deus. Deus é o meu escudo. Quando você pensa que Deus é o seu escudo, você tem que levar uma coisa em consideração. Davi está encrencado, muito encrencado, muito encrencado. Talvez uma das piores encrencas as quais Davi já enfrentou na vida toda dele. Mas nessa hora de maior encrenca, ele diz: o Senhor é o meu escudo. Nota que ele não está dizendo que Deus vai ser o meu escudo. Ele está dizendo que Deus é. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim: eu estou muito encrencado, muito encrencado, muito encrencado, mas se Deus não estivesse comigo, estaria pior. Deixa eu te contar uma coisa. Não importa o quanto você esteja encrencado, para pensar, podia ser pior. Eu vou repetir. Não importa o quanto você está encrencado, podia ser pior. E sabe por que não está pior? Porque o Senhor é o seu escudo. O Senhor é o seu escudo. O Senhor é o seu escudo. Ele está na sua frente, Ele está te cercando.
Tem coisas que chegariam a você e só não chega porque Deus está te protegendo. Ele está te guardando. As coisas vão melhorar, mas elas podiam estar pior agora. O Senhor é o meu escudo e o inimigo está me cercando, mas o Senhor é o meu escudo. Mas o inimigo está me cercando, mas o Senhor é o meu escudo. Registra isso. Na hora em que as coisas complicam para o seu lado, você tem que lembrar que o inimigo é outro, não é o seu Deus. Deus não está contra você. Você não pode, no meio da sua encrenca, culpar Deus, porque se você culpar, você está estragando as suas poucas chances de vencer. Você tem que trazer Deus para dentro da guerra como seu amigo e não como seu inimigo. Você não pode chantagear Deus e falar assim: por que o Senhor fez isso comigo? Pensando que ao acusar Ele vai se sentir acusado e tomar partido na sua guerra a seu favor. Deus não é homem, Ele não é manipulável. Sabe, isso a gente faz com gente poderosa, com pai, com mãe. A gente faz isso, manipula e dá certo. Por exemplo, quando você está sofrendo e você faz o seu pai pensar que o seu sofrimento é culpa dele: eu estou assim porque você não me treinou para sofrer na vida. Ele vai ir em seu salvamento porque você fez beicinho, fez pirracinha e fez o pai pensar que a culpa é dele. Mas gente, esse truque não funciona com Deus, porque Deus funciona dentro de princípios. Quando você está na encrenca, você não pode dizer para Deus que a culpa é dele, a encrenca é sua. Chama Deus para te ajudar, que Ele te ajuda, mas não o acuse de ser o culpado das encrencas nas quais você está metido. Sabe, o salmista, no meio de toda a encrenca, ele diz: o meu inimigo me cercou, mas o Senhor é o meu escudo. Registra isso. Está difícil, podia ser pior se Deus não estivesse com você. E escuta isso: vai mudar, vai melhorar, vai consertar, porque Deus está com você. A próxima atitude do salmista está no versículo 4. Na verdade está no versículo 5. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Logo depois que você coloca o inimigo no lugar dele e o Salvador no lugar dele, o próximo passo é descansar no Senhor. O próximo passo é tomar postura de descansar. Relaxa. Você pode fazer o que nessa confusão? O que você pode fazer para resolver tudo isso? Nada. Então confie em Deus. Vamos dar um passo de cada vez. Deus vai te tirar dessa. A próxima atitude do salmista está no versículo 7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. A maioria dos intérpretes desse texto acredita que o versículo 7 é uma projeção de Davi para o passado. Aquele momento em que Davi estava enfrentando, era o momento do aperto, da tensão psicológica. Não tinha havido embate ainda. O inimigo ainda não tinha sido derrotado. E a fala de Davi é em relação ao passado. Davi está dizendo assim: Senhor, é o Senhor quem me salva, é o Senhor quem faz o meu inimigo cair. Muito possivelmente a ideia de Davi era uma visão do passado, olhando para trás e se lembrando de quantas vezes Davi estava encrencado, igual estava agora, e Deus interviu e salvou ele. Talvez ele estivesse se lembrando do dia em que ele desceu ao vale para ser morto por um gigante, porque era isso que todo mundo pensava. Davi desce ao vale para encontrar o gigante filisteu, a ameaça de Israel, que todos os soldados temiam. Que chances Davi tinha contra aquele homem? Nenhuma. Mas Davi era tão ingênuo que nem perceber que não tinha chance ele conseguia perceber. E ele vai ao vale e ele mata o gigante e sobe carregando uma cabeça. Muito possivelmente no meio da batalha, ou no meio da tensão da batalha contra Esaú e seus aliados, Davi se sente pressionado a olhar para trás
se lembrar. Houve muitas vezes em que eu estava exatamente nessa situação. E Deus fez uma intervenção, me socorreu, me salvou a vida. Sabe, essa é uma atitude importante na hora da batalha. Na hora da batalha, você precisa procurar na sua mente o que te dá esperança. Porque, no geral, no meio da batalha, nossa mente viciosamente procura alguma coisa que roube a esperança. Viciosamente, a nossa mente procura alguma coisa que roube a fé, roube a confiança. Davi está dizendo assim: eu me lembro das vezes que o Senhor derrotou meus inimigos. Eu me lembro das vezes que o Senhor me deu vitória na batalha. Eu me lembro das vezes que o Senhor socou o meu inimigo no queixo. Talvez quando ele fala de socar o queixo do inimigo, talvez ele estivesse se lembrando da pedrada que derrubou o gigante Golias. Talvez ele tivesse uma consciência de que a pedra acertou a testa e o Senhor acertou o queixo e o gigante caiu e não levantou mais. Mas ele estava lembrando do passado. Escuta isso. Quando as coisas complicarem para o seu lado, você precisa se lembrar que essa não é a primeira vez que as coisas encrencam para o seu lado. Essa não é a primeira vez que você se vê sem saída. Se você está andando com Deus há algum tempo, você já se viu em situações assim antes. E escuta o que eu estou te falando. Em todas elas o Senhor te socorreu. Em todas elas o Senhor te socorreu. Então registra isso. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Porque Ele sempre faz de novo. Mas, irmãos, no meio da nossa encrenca, a gente consegue esquecer que lá atrás Ele interviu e nos salvou. Porque na hora da encrenca de hoje, parece que nunca. Emoções fortes produzem uma interpretação do nunca e do sempre de um jeito errado. Isso acontece muito no relacionamento conjugal. Quando os maridos e as esposas estão magoados um com o outro, eles usam muito a palavra nunca e a palavra sempre. Você sempre fez assim, você nunca fez assado. Só que o nunca e o sempre não é verdade, é a sensação do momento. É o sentimento da hora. Tanto é que aquele que ouve a expressão do nunca e do sempre se sente injustiçado. Ele fica com a sensação: você não lembra não que eu te ajudei aquele dia? Você não lembra não que eu fiz diferente do que você está falando? Mas a sensação da pessoa dentro da dor é nunca e sempre. Nunca para o bem e sempre para o mal. Quando a raiva passa, quando a angústia passa, a pessoa que disse o nunca e sempre entende que estava errado o nunca e o sempre. No meio da encrenca, você precisa se desvencilhar do nunca e do sempre. E precisa olhar para trás com duas posturas. Resolvendo ter fé. Resolvendo ter esperança. Porque fé e esperança precisam partir da sua decisão. Se você deixar a sua incredulidade e o seu desespero te engole como um monstro. Se as coisas complicaram para o seu lado, se você não toma postura de levantar a cabeça e de acreditar e de ter esperança, você vai ser engolido pelo seu próprio peito. Vai criar um buraco negro de desespero, de ansiedade, de depressão dentro da sua alma, vai te engolir. Mas quando você toma postura de olhar para trás e dizer: eu lembro que Deus cuidou de mim. Eu lembro que na época que as coisas complicaram, Deus estava lá. Eu lembro que o Senhor foi meu escudo, como está sendo agora. Que as coisas podiam ter sido muito pior, mas Deus levantou o escudo, Ele me protegeu, Ele entrou comigo na guerra. Eu lembro que Deus me ajudou. Se você consegue se lembrar do bem, então agora vai ser mais fácil manter a sobriedade da mente, manter a confiança da mente e seguir firme, confiando em Deus. Eu lembro que no momento mais terrível para a vida de Israel, no holocausto do Velho Testamento, para mim, a invasão de Israel pelos babilônios
foi pior que o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que foi muito pior. Naquele momento, no momento de dor, sofrimento, morte, doença, desgraça, fome, tudo dando errado para a nação de Israel, um profeta escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias para lamentar a sua dor, para lamentar o sofrimento que o seu povo estava vivendo. E no meio desse lamento, Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou ter esperança porque eu quero ter. Eu não vou ter esperança porque as circunstâncias estão me dando esperança. Eu vou ter esperança porque eu decido ter. Davi está fazendo isso. Ele está olhando para trás como esperança. Com esperança. E por isso, ele pode afirmar no versículo 8: do Senhor é a salvação. E sobre o povo dele, vem a bênção dele. É do Senhor que vem a salvação. Eu não sei no que você está metido. Eu não sei o tamanho da sua encrenca. Mas seja lá no que você se meteu, é do Senhor que vem a salvação. Eu não sei em que encrenca você se meteu, mas eu sei que é do Senhor que vem a sua salvação. É Deus quem vai te salvar.